Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse eu vou falar sobre a maior conspiração do mercado de ouro. Sim, a maior conspiração do mercado de ouro. Vocês podem achar que é o Fort Knox, o Banco Central, enfim. Isso aqui é meio que o início de toda a conspiração mais a fundo do ouro. Eu acredito que tenha muito mais ouro do que se imagina, o que é mais um motivo para eu gostar tanto de prata. Eu acho que a diferença entre o que existe de prata no mundo e ouro é muito menor do que as pessoas acreditam. A gente acha que é 15, 16 para 1. Acredito que seja bem menos, exatamente porque o ouro, por ser dinheiro, ser tão relevante para a economia, eles acabam escondendo as reservas de ouro com reservas indígenas, reservas de preservação e coisas do gênero. E uma delas, que eu acredito que seja a maior reserva de ouro do mundo, é o Grand Canyon. E o Grand Canyon, ele é cheio de conspirações, tem histórias de que pessoas foram lá e encontraram artefatos do Egito Antigo, umas coisas de ouro, de sarcófagos, faraós, como se tivesse uma civilização ali que morava embaixo da terra, né, dentro de túneis no Grand Canyon. Só que a gente não tem como saber se isso é verdade, porque ninguém pode ir lá. Então, o fato de ninguém poder ir lá me diz que pode acabar sendo verdade. Não necessariamente artefatos do Egito Antigo, mas sim que tenha reservas de ouro absurdas. Essa notícia, está aqui na descrição, diz de Tale of Vast Riches in the Grand Canyon. Então é um conto de grandes riquezas no Grand Canyon. E aqui diz que várias pessoas, né, homens que estavam envolvidos em gold dredging operations. O que é gold dredging? Eles meio que raspam toda a areia, tudo que tem no chão, eles tiram e aí depois filtram aquilo para conseguir tirar o ouro. E eles disseram que praticamente em todo o Grand Canyon, tudo que tem ali dentro e um pouco fora, tudo ali tem ouro. Só que é um ouro muito fino, né? Um ouro que não tem em muita quantidade concentrada. Então, é um ouro muito difícil de minerar, principalmente naquela época. Isso aqui é uma notícia do New York Times, de 19 de junho de 1912, o que é bem curioso. Porque, basicamente, na mesma época que afundou o Titanic, morreu todas as pessoas, né? Todas as pessoas ricas dos Estados Unidos que eram contra a criação do Banco Central. Todos eles morreram no Titanic, que foi construído pelo JP Morgan. Claro, mais uma coincidência. E aí, em 19 de junho de 1912, tem esse post aqui, essa publicação do New York Times. E eles dizem aqui que tinha uma quantidade absurda de ouro, mas que era muito difícil de conseguir tirar esse ouro dali, exatamente porque ele era muito espalhado e eles não tinham a tecnologia. Além disso, o Grand Canyon é lá no meio do nada. Então, nessa época aqui, eles não tinham uma cidade ali perto, não tinham nada, né? Não existia como chegar ali. Eles foram de burro de carga para levar as coisas para lá para conseguir minerar. Então, realmente era muito difícil. E nessa época, o ouro valia $20 a onça. Então, eles precisavam minerar muito ouro para conseguir fazer sentido de alguma forma. E eu acredito que essa descoberta de ouro foi um dos grandes motivos para a criação do Banco Central, que eles conseguiram convencer os políticos a votarem para ter o Banco Central. Eu acho que eles falaram: não, olha só, a gente tem um monte de ouro aqui guardado, a gente vai criar o Banco Central, a gente vai conseguir imprimir dólares, a gente vai gastar, vamos conseguir fazer as coisas, e se tiver problema, não tem problema, porque a gente tem esse ouro aqui guardado embaixo da terra. E aí, para conseguir proteger esse ouro, o que que eles fizeram? Criaram grandes reservas. E eu coloquei, eu mesmo desenhei esse gráfico aqui. Essa linha azul que corta aqui bem pelo meio, isso aqui é tudo Grand Canyon, tá? Grand Canyon, aqui é o Moab, né? O deserto do Moab, aqui em cima Utah, aqui Las Vegas. E aí tem esse rio, que é o Rio Colorado, que passa aqui no meio, que desemboca lá em Las Vegas. Então ele começa lá em cima, em Moab, Utah, e ele desce aqui e vai até Las Vegas. E normalmente o que que acontece? Quando tem ouro em cima, né, mais para cima no rio, na nascente de um rio, ele desce. Então o ouro começa a se espalhar porque ele vai junto com a água e vai por tudo aparecendo ouro em todo o Grand Canyon, porque tem ouro nesse rio. Tem ouro em todas as margens desse rio, em toda a volta do Grand Canyon, tudo aqui tem ouro. E aí, olha que curioso, eu desenhei em preto aqui, onde tem reservas, ou reservas indígenas, ou reservas de preservação, reserva de qualquer coisa, parque nacional, coisas de reserva. Então ninguém pode minerar ali, está em reserva. E olha que curioso, olha que curioso. É bem em volta do rio. Por que será que é bem em volta do rio? Porque é aqui que tem ouro. Então esse ouro está guardado. Esse ouro não precisa ser minerado. É uma reserva dos Estados Unidos de ouro que está ali guardada embaixo da terra. É mais seguro do que se tivesse em um cofre, porque aqui não tem como alguém roubar o ouro. Ele tem que ir lá minerar o ouro. Não vai conseguir. Então, isso aqui não é só nos Estados Unidos. É em todos os lugares do mundo. Vocês acham mesmo que na Amazônia, bem ali, é sempre em cima da reserva de ouro, que tem uma reserva indígena? É impressionante. Os índios, eles sentiam o que tinha embaixo da terra e pensavam: não, é aqui, é aqui que a gente vai fazer a nossa reserva. Isso aí são reservas de ouro
que não são mineradas. É um ouro que é uma reserva que eles já sabem que existe, mas que não foi minerado. Com a prata, isso não acontece. Quem é que vai proteger a prata? Eles não protegem, porque a prata não é tão valiosa quanto o ouro. Na cabeça deles, o preço da prata não é tão alto. O valor da prata já é bem diferente. A prata tem usos que o ouro não tem. O ouro não consegue ter vários usos que a prata é melhor. O ouro não consegue acompanhar. A prata é muito melhor do que o ouro para vários e vários, muitos usos. O ouro realmente é um pouco mais raro, teoricamente, que a gente saiba, mas exatamente por ele ser tão caro e as pessoas guardarem o ouro, não gastarem o ouro, sempre fica com o ouro guardado, a reserva de ouro disponível em cima da terra, né, em moedas, barras, fundos, toda a reserva de ouro que está em cima da terra, ela é mais ou menos igual à reserva de prata. Só que a prata vale 90 vezes menos. Então, mesmo tendo a mesma quantidade, mesmo a prata sendo minerada 7 vezes mais do que o ouro e não 90 vezes, ela vale 90 vezes menos. Então a gente olha exatamente esse tipo de coisa e fica pensando: será que os Estados Unidos não vai voltar para um padrão ouro? E aí eu vejo muita gente discutindo, inclusive eu queria falar com um grande mestre Fakuri um dia sobre isso, porque eu tenho várias teses de como que eles poderiam voltar para um padrão ouro e os bancos se darem bem. E ele sempre diz: por que que eles vão voltar para o padrão ouro? Porque o padrão ouro vai limitar, eles não vão poder imprimir dinheiro, porque eles vão precisar de ouro. Mas e quem disse que eles não têm ouro? Quem disse que eles não têm muito mais ouro do que eles dizem que têm? Então, se isso aqui estiver cheio de ouro e os Estados Unidos disser, não, a gente vai voltar para o padrão ouro, aí eles dizem que o dólar é X dólares para uma onça de ouro, todo mundo ia ficar louco, o ouro ia subir para caramba, e aí eles podiam começar a minerar o ouro aqui do Grand Canyon e aí vender. Eles não precisam nem dizer que estão minerando. Inclusive, eles podem estar minerando embaixo da terra. Eles podem estar fazendo túneis, fazendo mineração subterrânea, podem ter descoberto onde é que está o início dessa fonte de ouro, porque a gente sabe, já em 1912 já sabia que tem muito ouro espalhado por toda essa região, só que é muito grande a região. Não tem como sair ali raspando tudo e tirar o Grand Canyon inteiro e daí tirar o ouro. Não é tão simples. Mas quem tem acesso a isso aqui, usa radar, tecnologia, e encontraram lá coisa embaixo das pirâmides, se eles usarem isso aqui para encontrar onde é que está a reserva de ouro, digamos seja aqui ou aqui, em algum lugar aqui, bem no início desse rio, deve ter muito ouro. Algum lugar aqui deve ter muito ouro. Então, se eles encontraram esse ouro e eles voltarem exatamente com o padrão ouro, eles vão ter todo o poder do mundo. Então, eles saem do padrão ouro, gastam os dólares, viram o país mais poderoso do mundo usando a falta do padrão ouro para imprimir dinheiro e ganhar poder, ganhar infraestrutura por meio da inflação monetária, agora eles já têm todo o valor. Eles estão lá com 36 trilhões de dívida. Agora, para os Estados Unidos, eles não querem mais criar mais inflação. Para eles é muito mais vantajoso eles conseguirem fazer o ouro subir, tendo todo o ouro do mundo e aí ganhando poder de novo. Eles criam um novo ciclo de crescimento dos Estados Unidos exatamente usando o ouro, porque daí as pessoas vão confiar neles. Porque hoje em dia, quem que quer emprestar dinheiro para os Estados Unidos? Só se for algum louco, porque 36 trilhões de dívida é impagável, é totalmente impagável. E os países sabem isso. Além de ser impagável, eles têm o problema de que como que eles vão fazer se eles ficarem contra os Estados Unidos em algum momento? Vai acontecer igual a Rússia. Eles vão confiscar tudo e aí perdeu o recurso. O que que adianta ter um tesouro se o tesouro dos Estados Unidos pode confiscar? Não, vou ter ouro. Só que e se os Estados Unidos tiver reservas de ouro que a gente não imagina? E se as reservas de ouro do mundo, que dizem ser 200 mil toneladas, na verdade sejam 2 milhões de toneladas? Não tem como a gente saber. Ouro é um negócio muito escuso, é muito escondido. Ninguém sabe exatamente o que que acontece no mercado de ouro, tirando poucas pessoas muito específicas. Então, eu acredito que sim, eles podem voltar para o padrão ouro e os bancos se darem muito bem, muito bem. Quem que vai financiar essa mina aqui? Quem que vai financiar para conseguir tirar esse ouro? Quem que vai ganhar dinheiro? Os bancos. Os bancos sempre ganham dinheiro. Então, eu acredito mais na prata. Exatamente porque a gente sabe que a prata é necessária para a indústria fica gastando a prata, eles destroem a prata, botam prata em míssil, botam prata em bomba, bota prata em painel solar, bota prata em tudo, qualquer coisa que eles fazem, bota um monte de prata e ninguém tá nem aí para economizar porque é barato, o preço é manipulado. A gente sabe que o preço é manipulado. Hoje em dia, quem acredita que o preço da prata não é manipulado ou não viu, não acompanha o mercado de prata, aí tudo bem, mas quem acompanha o mercado de prata, quem tá nisso há pelo menos, sei lá, 1 ou 2 anos e acredita que o preço não é manipulado,
Me desculpa, mas é burro. É uma coisa muito óbvia. A gente vê no dia a dia, na movimentação do mercado, nas notícias, em qualquer coisa, dá para ver que é tudo uma mentira, o mercado de prata. Então, clica aqui nesse vídeo e vai ver, entender sobre a história da prata. Por que que a prata é tão importante em relação ao ouro e por que que o ouro continua sendo tão mais caro do que a prata sem necessidade.